Vamos lá, pessoal, questão 118, uma questão que fala sobre hidrostática. Um professor de física, durante uma aula de hidrostática, pediu aos alunos que realizassem um experimento para determinar qual recipiente tem a maior força da água exercida em sua base. O professor forneceu 3 frascos, cada um com uma base circular de raio 2 centímetros, e orientou que a mesma quantidade de água fosse derramada em cada frasco. Com base nos princípios da hidrostática, conclui-se que, pessoal, então, nesse caso aqui, ele está querendo saber em qual dos recipientes a água faz maior força na base. Então, vamos lá, o que a gente precisa saber para descobrir a força que a água está fazendo na base? A gente sabe que a força está relacionada com a pressão da seguinte forma. Pela definição de pressão, eu sei que pressão é força sobre a área, tudo bem? Então, eu posso isolar bem aqui a força, e a força, nesse caso, vai ser o produto da pressão vezes a área, tudo bem? Então, eu já posso ver o seguinte, ó. Ele disse na questão que todos os recipientes, eles possuem a mesma área da base, certo? Então, todos os recipientes, eles têm a mesma área da base. Então, você já sabe que a área é uma coisa comum para todos eles. Então, o que é que vai desempatar a força? É a pressão. Onde eu tiver maior pressão da água, eu tenho uma maior força, tá bom? Como é que vai funcionar aqui, ó? Ele disse que esses frascos aqui, ó, vão ser preenchidos pela mesma quantidade de água. Então, pessoal, digamos que eu coloque aqui uma certa quantidade de água aqui nesse frasco A, e eu vou colocar a mesma quantidade de água agora no recipiente B. Você vai perceber, pessoal, que o formato desse recipiente B não é retinho igual ao recipiente A, certo? O formato dele, a área de seção transversal dele vai crescendo. Então, é fácil você perceber que quando você colocar o mesmo volume de água no recipiente B, ele não vai atingir a mesma altura no recipiente A, ele vai adquirir uma altura menor, embora os dois tenham o mesmo volume. Isso aqui é uma experiência que você pode fazer facilmente, né? Pegue a mesma quantidade de água, coloque em um copo que seja retinho, né? Um cilindro, e depois coloque em um copo que seja um pouco mais aberto. Você vai ver que a altura de água, no que é retinho, vai ser maior do que a altura de água no copo, que vai aumentando a sua área, beleza? E pelo mesmo raciocínio, a gente conclui que no C a água vai atingir uma maior altura, beleza? Muito bem. Então, eu posso dizer o seguinte, que a altura da água no recipiente C é maior que a altura da água no recipiente A, que é maior que a altura da água no recipiente B. Agora morreu a questão, porque nós sabemos como que a pressão se relaciona com a altura. Vamos lembrar, pessoal, como é que é a pressão exercida por uma coluna de líquido? Pressão exercida por uma coluna de líquido é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de líquido, beleza? Então, nesse caso, onde eu tiver maior altura de líquido é onde eu vou ter maior pressão. Então, a pressão na base é maior no recipiente C, e depois ela é maior no recipiente A, e depois no recipiente B. Então, eu posso concluir que, nesse caso, a maior força vai ser no recipiente C, depois no recipiente A e depois no recipiente B. Então, portanto, nós temos aqui como resposta letra D. Grande abraço.